Atendendo ao pedido do nosso amigo Mike Lehman, aqui vão 5 passos para compreendermos o justnaturalismo. O primeiro passo para nós entendermos o justnaturalismo é compreendermos que esta é uma forma de ver o direito que é antagônica ao positivismo jurídico tradicional. O positivismo jurídico tradicional é contrário à ideia de direito natural porque ele entende que o direito é um fenômeno humano que depende de positivação. Positivação para o positivismo é previsão expressa, e no caso da nossa tradição de civil law, previsão expressa na lei. E aqui é recomendável que você assista o vídeo sobre as fontes do direito, se quiser entender um pouco melhor esse assunto. E ainda, o positivismo jurídico é antagônico à ideia de direito natural, porque na sua versão tradicional, lá na obra Teoria Pura do Direito de Kelsen, o positivismo jurídico não admite qualquer tipo de influência da moral sobre o direito. O segundo passo é nós entendermos o que significa essa ideia de direito natural. Justnaturalismo é igual a direito natural. O direito natural recebe esse nome porque ele é algo que decorreria da natureza das coisas. Então, assim como existem leis da física que são inerentes à natureza física, assim também o direito natural seria algo inerente à natureza humana. Bom, se ele é inerente à natureza humana, ele tem que ter duas fontes que estão ligadas à humanidade. Essas duas fontes são a razão e a moral. Uma outra coisa que é fundamental nós compreendermos é que essa concepção de direito natural compreende que existe um direito, o direito natural, que está acima da lei. E se a lei for contrária ao direito natural, essa lei não pode ser considerada válida, essa lei não é direito. E agora nós podemos dar o terceiro e o quarto passos, que vão nos falar a respeito de quais seriam as fontes desse direito natural. Na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, mais precisamente, a razão era vista como a fonte do direito natural. Razão em grego é logos, e daí vem inclusive termos na língua portuguesa como a palavra lógico ou lógica. Pois bem, para os gregos, acima da lei estava o direito natural, acima da lei estava a razão. E as leis produzidas pelos homens deveriam ser uma expressão, uma manifestação dessa razão, da racionalidade humana. Logo, se uma lei fosse contrária à razão, contrária ao direito natural, ela não poderia ser considerada direito. O nosso quarto passo agora é dado com a consolidação do cristianismo como a religiosidade oficial do Ocidente. Com o cristianismo, a vontade de Deus passou a ser considerada a fonte do direito natural. E isso, na verdade, é uma coisa muito natural, me perdoem o trocadilho. Se você acredita em Deus, você tem todo o direito de não acreditar em Deus. Mas se você acredita em Deus, então um Deus que criou todas as leis racionais da natureza não poderia ser ele mesmo irracional no que diz respeito à moralidade. Mas como muitas atrocidades ao longo da história foram cometidas em nome de Deus e continuam sendo cometidas em nome de Deus, então é até compreensível entender por que algumas pessoas acham que a vontade de Deus seria algo irracional, embora eu, por uma questão de consciência, não possa concordar com isso. Na verdade, Agostinho de Hipona, chamado pelos católicos romanos de Santo Agostinho, já há muito tempo atrás, no século IV, havia demonstrado que a vontade de Deus é igual à razão de Deus. Por fim, o nosso quinto passo é compreendermos o que se chama hoje de justnaturalismo de base racional. Na verdade, esse é apenas um outro nome para o constitucionalismo, ou pós-positivismo, ou positivismo crítico. Então veja que interessante, aqui no nosso vídeo dos 5 passos para compreendermos o justnaturalismo, nós chegamos no mesmo lugar, no quinto passo, em que chegamos no vídeo sobre o positivismo. Isso nos mostra que nos últimos anos tem havido uma reaproximação entre o direito e a moral, e portanto uma reaproximação ou uma aproximação entre o justnaturalismo e o positivismo, embora eles tenham realmente premissas antagônicas. Mas essa aproximação entre o positivismo e o justnaturalismo se dá exatamente na aproximação entre o direito e a moral que é promovida pelo constitucionalismo. O assim chamado justnaturalismo de base racional é parecido com o direito natural tradicional, com o justnaturalismo tradicional, porque ele considera que existe algo que está acima da lei.
e que a lei retira o seu fundamento de validade disso que está acima dela. Esse algo que está acima da lei, nós sabemos, é a Constituição. Mas como a Constituição é um fenômeno positivado, quer dizer, algo que é aprovado pelo Poder Legislativo, então nós temos aqui um justnaturalismo de base racional, quer dizer, a base é produzida pelo homem e é a Constituição, é positivada. Por outro lado, a Constituição também permite que o direito converse com a moral por meio da previsão de princípios de justiça material, normas abertas, direitos fundamentais que fazem com que, para você aplicar a Constituição, você precise ter uma determinada concepção moral. Então, nesse aspecto, obviamente, o justnaturalismo de base racional, o constitucionalismo é parecido com o direito natural tradicional, porque ele permite uma conversa entre o direito e a moral. Mas, por outro lado, é evidente que o justnaturalismo de base racional, o constitucionalismo, é diferente do justnaturalismo tradicional, porque aquilo que está acima das leis no constitucionalismo, sendo a Constituição, também é algo que é aprovado pelo Poder Legislativo, é algo que é aprovado, que é produzido pelos homens. Então nós temos aqui um fenômeno que também é positivado. A Constituição é também uma lei, é a lei maior, mas é uma lei. Então nesse aspecto o justnaturalismo de base racional é diferente, obviamente, do justnaturalismo tradicional. Vai aí então um resumo dos nossos 5 passos. 1. O justnaturalismo e o positivismo jurídico tradicional são antagônicos entre si. 2. O justnaturalismo compreende que existe um direito, o direito natural, que decorre da natureza das coisas e que por isso está acima da lei. 3. A primeira fonte possível para esse direito natural é a razão. 4. Outra fonte possível para esse direito natural é a vontade de Deus. 5. O justnaturalismo de base racional, que é outro nome que é dado para o constitucionalismo, permite que o direito converse com a moral por meio dos direitos fundamentais e compreende que há algo acima da lei, mas esse algo é a Constituição, que também é um fenômeno positivado. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e colegas, deixe um comentário ou faça uma pergunta. Ou então faça como o nosso amigo Mike, mencionado aqui no começo do vídeo. Deixe a sugestão de um tema para um próximo vídeo. Vamos construir juntos esse canal e vamos tentar aprender juntos, compreender melhor o direito sem o juridiquês. E até a próxima!